Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Wilton Bezerra, legal demais ter você aqui de novo no meu canal. Você já é inscrito no canal? Se você ainda não for, se inscreva agora e fica comigo até o final, sabe por quê? Porque nesse vídeo eu vou falar de 4 razões que impedem as pessoas de evoluírem. Você tem que ver se alguma dessas razões te atrapalham hoje, para você se livrar delas desde já. Então fica comigo até o final que essas 4 razões certamente vão te ajudar bastante a evoluir na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Razão número 1, os dogmas, cara. Muita gente fala, Wilton, mas aí quando entra em dogma é difícil. Eu também acho que é difícil, porque os dogmas são aquelas coisas, você acredita e pronto, né? Eu acredito nisso e pronto, eu tenho essa questão religiosa que eu não trabalho nesse de ponto, eu tenho essa crença e é um dogma e eu não explico e é assim, eu acredito nisso e ponto e assim, pronto, acabou. Eu não tô dizendo que você não possa acreditar em coisas, eu não tô dizendo que você não possa ter esses dogmas, mas a questão é, eles impedem as pessoas de evoluírem, porque os dogmas acabam fazendo com que você deixe de fazer coisas baseado em questões irracionais, que não são questões lógicas para as outras pessoas. E as pessoas têm muita dificuldade em entender coisas que não são lógicas. Você entende isso? Você tem uma razão emocional, espiritual, que seja, mental, para fazer algo, ou até intuitiva para fazer algo. Beleza, sem problema nenhum. Você tem um dogma, você faz coisas ou não faz porque o seu dogma você permite ou não, ótimo. Mas é importante você entender que as outras pessoas nem sempre vão entender isso, porque as pessoas precisam de razões racionais para entender as coisas. E a partir do momento que você não tem uma explicação racional, e o dogma normalmente não tem uma explicação racional, você vai ter olhares e você vai realmente, muitas vezes, perder oportunidades porque as pessoas não vão entender o motivo pelo qual você se comporta e age daquela forma. É uma decisão, é uma escolha, mas saiba que sim, dogmas podem te impedir de evoluir, porque os dogmas também, eles te excluem de determinadas coisas, ou você se exclui, você acaba não participando de lugares, não estando com determinadas pessoas, porque o seu dogma diz que você não pode se comportar daquele jeito, não pode fazer aquilo, que não necessariamente quem tá lá, quem tá do outro lado vai entender. E se quem tá do outro lado não entende e são pessoas que teoricamente fazem parte do seu cotidiano e seriam importantes para que você crescesse e se desenvolvesse, esses dogmas eles podem te atrapalhar sim no desenvolvimento, pode atrapalhar na evolução, porque você vai, ao invés de ter uma visão mais ampla, você vai ter uma visão baseada nesse dogma mais fechada sobre determinado assunto. E quando você tem uma visão mais fechada sobre determinado assunto, te impede de aprender sobre ele. O dogma, normalmente, quando a gente tem um dogma muito forte, a gente nem para ouvir sobre determinado assunto. E aí, quando você nem para ouvir sobre determinado assunto, a gente se fecha, sendo que tem coisas que no dia a dia do mundo, com o desenvolvimento do mundo, com tudo que acontece, a gente não pode estar fechado para eles. Então, os dogmas podem te impedir de evoluir. Presta atenção nisso. Número 2, paradigmas, cara. Aquelas coisas que você nem sabe o porquê que você faz aquilo, mas você não deixa de fazer, né? Aquelas coisas que você continua fazendo sem saber por que você faz e que você não muda de opinião porque você não para escutar e não tá nem disposto a mudar. Tá preso em um paradigma, em um determinado paradigma, é assim, pronto e acabou. Esses paradigmas, eles te impedem também muito de evoluir, porque também limitam a sua visão. Número 3, tradições. Tradições também te impedem de evoluir, porque uma coisa é você seguir a tradição da sua origem, da sua terra, da sua ancestralidade, do seu bairro, da sua cidade, do seu país. Uma coisa é você respeitar as tradições. Outra coisa é você, depois de 100 anos, 200 anos daquela tradição, querer viver da mesma forma, num mundo completamente diferente. Respeitar as tradições não significa viver as tradições que hoje em dia não fazem mais sentido. Presta atenção nisso. E aí, se você não entender que sim, tem que respeitar as tradições, eu respeito, eu admiro as tradições da minha família, da minha origem. Respeitar as tradições é importante do nosso país, de onde a gente nasceu, ótimo. Mas querer viver as tradições no tempo em que essas tradições não fazem mais sentido, pode prejudicar a sua evolução. Você vai estar fechado e vivendo um mundo que não é o mundo que está ao seu redor hoje.
Então, saber que respeitar as tradições, mas usá-las na vida hoje da maneira correta, vai fazer muito sentido. E se você fizer isso de maneira correta, sem dúvida, não vai te impedir de ter sucesso. Então é isso, se você não entender que as tradições existem, você precisa respeitar, legal, eu respeito muito as minhas e a gente precisa respeitar, mas talvez algumas tradições não se encaixem no mundo de hoje. Vivê-las, respeitá-las é uma coisa, vivê-las é outra. Você entender essa diferença, já tá tudo certo, as tradições não vão te atrapalhar a evoluir. E o número 4, que está relacionado a todas essas coisas que eu falei, dogmas, paradigmas, tradições, que se você não cuidar, elas geram em você. Eu já vi esse motivo 4 aqui, essa razão 4 acontecer. Eu já vi pessoas perderem oportunidades, eu já vi pessoas serem mal vistas no mundo, eu já vi pessoas terem comportamentos ruins, realmente terem atitudes que são muitas vezes até desprezíveis. E sabe qual é? É o preconceito. Às vezes, preconceito é um conceito antes de saber, cara. É um antes de saber o que está acontecendo, você já tem decisões, você não se aprofunda naquilo, você não sabe realmente como as coisas são e simplesmente você não quer nem saber. Você já se afasta. Então você não quer saber de novas culturas porque você tem preconceito. Você não quer saber de pessoas de outras classes sociais porque você tem preconceito. Você não quer saber de determinado tipo de comida porque você tem preconceito. Você não quer saber de determinada classe profissional porque você tem preconceito. Você não quer saber de determinado país porque você tem preconceito. Você não quer saber de determinada cidade porque você tem preconceito. Preconceito te impede de evoluir. Tem pessoas que falam, eu não sou criativo, eu não tenho. Normalmente as pessoas menos criativas são pessoas mais preconceituosas. Por quê? Porque estão fechadas para o novo. E para você ser criativo, você precisa de referências, você precisa de referências culturais. E para ter referência cultural, eu não posso ser preconceituoso, eu tenho que me conectar com pessoas, com povos, com mundos, com lugares que são diferentes dos meus. O preconceito te impede de viver coisas novas, o preconceito te impede de ir mais longe, o preconceito te impede de entender o outro, o preconceito muitas vezes te impede de ser empático, mas principalmente o preconceito te impede de participar de outros mundos, de estar fora da sua bolha, de viver outras coisas para que você entenda que o mundo é muito maior do que o seu mundo. Existem muito mais coisas ao seu redor do que simplesmente a bolha que você vive. E o preconceito, ele é uma das coisas que mais atrapalha as pessoas de evoluírem. Então, essas são 4 razões que realmente atrapalham pessoas de evoluírem, de terem mais sucesso, de serem mais felizes, de ganharem mais dinheiro, o que seja. Mas atrapalha muito a evolução humana. Eu espero que, se você tem algum deles, trabalhe para que eles não te atrapalhem. Nós somos seres humanos. Uma vez ou outra a gente tem um dogma que trava, um paradigma, tem um preconceito, mas nós temos aqui para evoluir. Então, se você conhece, sabe que essas são coisas que impedem a evolução humana e tá mais claro agora, por que não trabalhá-las? Vamos trabalhar isso, né? Vamos juntos trabalhar isso todos os dias para que a gente não sofra e não perca a oportunidade de evoluir. Se você conhece pessoas que precisam ouvir ou que gostariam de ouvir, de assistir esse vídeo, compartilhe com elas. E eu quero também uma coisa, deixe seu comentário agora aqui embaixo desse vídeo para entender o que você achou, o que você mais gostou ou o que você não gostou. Deixe seu comentário aqui que pra gente é muito importante, combinado? Nos vemos nos próximos vídeos, forte abraço, até lá!